Ser escolhido é viver com a constante sensação de estar deslocado, como se estivesse presente, mas nunca realmente encaixado. Você até tenta se adaptar, se moldar, falar a mesma língua dos outros, mas lá dentro algo te lembra o tempo todo: esse não é o seu lugar. E isso cansa. Cansa não poder explicar o que se sente. Cansa parecer dramático quando, na verdade, você está lutando para não desabar. O escolhido aprende a esconder o que vive, porque ele percebe cedo que o mundo não sabe lidar com quem sente demais, vê demais, pensa demais. Então ele guarda, engole e segue. Mas seguir, nesse caso, não é fácil. É acordar todos os dias com uma força invisível te puxando para frente e outra tentando te manter parado. É conviver com a dúvida: será que eu tô maluco? Ou será que realmente tem algo esperando por mim lá na frente? E mesmo sem garantias, você segue. Porque alguma coisa lá no fundo, algo que você nem sabe explicar, te diz que desistir não é uma opção. Quem é escolhido não anda por motivação. Anda por necessidade. Não busca aplauso. Busca sentido. E por isso, muitas vezes, vive à margem. Porque nem todo mundo está preparado para caminhar ao lado de alguém que carrega o invisível. Não existe mapa. Não existe manual. Só existe o chamado e a sua coragem de responder, mesmo sem saber para onde isso vai te levar. Uma das primeiras coisas que o escolhido aprende é o silêncio. Não o silêncio de fora, mas o de dentro. Aquele que aparece quando você tenta explicar o que sente e ninguém entende. Você fala, mas as pessoas desviam o olhar. Você se abre e elas riem, mudam de assunto ou respondem com frases prontas como "vai passar". Isso é coisa da sua cabeça. Você pensa demais. É aí que o escolhido começa a se calar. Ele percebe que não vale a pena tentar ser compreendido, porque o que ele sente é grande demais para ser traduzido. Porque o que ele vive não cabe nas palavras comuns do dia a dia. Então ele se recolhe, vai criando um universo interno, onde guarda tudo aquilo que não consegue dividir. As visões, os sonhos, as dores, as dúvidas. Tudo trancado num lugar onde ninguém mais entra. E com o tempo, esse silêncio vira armadura, vira escudo, mas também vira prisão. Porque por fora, o escolhido pode parecer forte, equilibrado, até tranquilo. Mas por dentro, ele está em guerra. E ninguém sabe, ninguém imagina. É como se ele estivesse sempre 2 passos à frente dos outros, enxergando coisas que ainda não aconteceram, sentindo verdades que os outros nem começaram a perceber. E isso isola. O escolhido está sempre cercado de pessoas, mas quase nunca acompanhado de verdade. A presença física não preenche o buraco da conexão espiritual, porque não é a quantidade de gente em volta que importa. É o quanto dessas pessoas conseguem te enxergar por dentro. E na maioria das vezes, ninguém enxerga. Esse é o silêncio que cerca o escolhido. Não o silêncio da ausência de som, mas o silêncio da ausência de compreensão. E esse silêncio pesa mais do que qualquer grito. A dor do escolhido é uma dor silenciosa. Ela não sangra, não mancha a roupa, não aparece nos exames, mas está ali, firme, todos os dias. E ela se esconde tão bem que até quem sente começa a duvidar dela. É uma dor que mora entre o peito e a alma. Uma mistura de cansaço com saudade de algo que você nem sabe o que é. Como se estivesse faltando uma parte de você, mesmo estando inteiro. E o mais difícil é que ninguém percebe. O escolhido aprende a sorrir no automático, a dizer que está tudo bem, a cumprir as obrigações, mesmo carregando um peso que dobra os ombros por dentro. Ele ajuda os outros, ouve, aconselha, dá força. Mas quando chega a vez dele, o silêncio volta. Ninguém pergunta se ele está bem de verdade. E mesmo que pergunte, ele já nem sabe mais como responder. Porque como você explica uma dor que não tem nome? Como traduz um vazio que não foi causado por nada externo? É como gritar debaixo d'água. Você faz força, você tenta, mas tudo que sai é bolha. E aí vem o momento em que o escolhido começa a achar que tem algo de errado com ele, que está danificado, que sente demais, que é fraco. Mas a verdade é justamente o oposto. O escolhido sente tudo tão forte, porque carrega dentro de si uma sensibilidade que não combina com este mundo. Uma alma que percebe antes, que se conecta mais fundo, que sente dores coletivas como se fossem pessoais. E isso, claro, cobra um preço. Enquanto os outros dormem tranquilos, ele está acordado pensando no que ninguém mais pensa. Enquanto os outros seguem a vida no automático, ele tenta encontrar sentido nas pequenas coisas, como se estivesse o tempo todo buscando um sinal de que não está sozinho. Mas a dor do escolhido é discreta, ela não chama a atenção. Ela apenas acompanha, como uma sombra que nunca se afasta, e ele aprende a conviver com ela sem reclamar. Porque no fundo, sabe que essa dor faz parte do caminho. Existe um momento na jornada do escolhido que marca como uma cicatriz. O momento em que ele percebe que nem todo mundo que caminha ao seu lado realmente está com ele. No começo, o escolhido acredita, ele confia, se abre, compartilha o que sente, o que sonha, o que teme. Acredita que está cercado de gente que vai entender, apoiar, proteger. Mas o tempo revela aquilo que os olhos não conseguem ver de imediato. A traição não vem de longe, vem de perto. Ela não chega com aviso.
Ela vem disfarçada de amizade, de parceria, de tamo junto. Vem de quem diz que acredita, mas torce para você cair. De quem aplaude em público, mas critica pelas costas. De quem finge caminhar ao seu lado, mas carrega inveja escondida no bolso. E o mais cruel é que o escolhido demora a perceber. Porque ele enxerga o mundo com os olhos limpos. Ele vê o que as pessoas podem ser, não apenas o que elas mostram. E por isso, ele se machuca. E quando a traição acontece, não é só a confiança que se quebra. É o chão, é a estrutura. É aquele sentimento de que talvez você esteja mesmo sozinho nisso tudo. É difícil aceitar que algumas pessoas não estavam com você. Só estavam perto de você, porque te ver brilhando dava a elas alguma vantagem. Ou porque te ouvir dava a elas um falso sentimento de superioridade. Ou pior, porque elas só estavam esperando o momento certo para te puxar para baixo. O escolhido aprende isso do jeito mais amargo possível. Nem todo mundo vai suportar o seu crescimento. Nem todo mundo vai aceitar o seu chamado. E tem gente que prefere te ver calado, pequeno, apagado. Porque assim se sentem menos ameaçados. E isso dói. Dói mais do que o ataque de um inimigo. Porque o inimigo você já espera. Mas quando a facada vem de alguém em quem você confiava, é diferente. E o escolhido, mesmo ferido, precisa continuar. Ele recolhe os pedaços. Engole o gosto amargo da decepção. E segue. Não por orgulho, mas porque ele sabe. A missão não para só porque alguém escolheu trair. Todo mundo admira o brilho, mas quase ninguém quer pagar o preço do fogo que forjou aquilo.